Bom dia. Agora eu, Alexandre, o Guilherme Thanos e o Gustavo Miller vamos apresentar o trabalho do aluno Sombra, mais especificamente sobre o curso de Medicina. Nosso entrevistado foi Daniel de Vasconcelos, pai do Guilherme. Ele é um obstetra, médico especialista que cuida da gestação, parto e puerpério em todos os âmbitos fisiológicos e patológicos, ou seja, ele é o médico responsável por realizar todos os exames de uma gestante, ser o chefe na sala de parto durante o nascimento e acompanhar a grávida após o parto até seu corpo voltar ao normal. Ele também é ginecologista, médico responsável pelo cuidado e estudo do aparelho reprodutor feminino. A medicina é sustentada por seus valores morais. Seus 4 pilares são os seguintes. Primeiro, o respeito, acima de tudo quanto à privacidade e às necessidades do paciente. Segundo, a responsabilidade, já que por ter a vida de uma pessoa em suas mãos, o médico deve jurar jamais agir com negligência. Terceiro, a prudência, que diz respeito ao modo de agir do profissional, que deve sempre priorizar a sobrevivência e o bem-estar do paciente. Por último, a paciência, já que o médico deve sempre respeitar o tempo individual em cada caso que trabalhar. Ao cursar nessa área, a pessoa deve fazer o juramento da medicina, que é uma adaptação do juramento de Hipócrates. Ele diz o seguinte: juro solenemente que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Ao interpretarmos o que está escrito, percebemos que esse juramento tem a função de garantir tanto o respeito individual com a pessoa que será tratada, como o respeito pela sociedade como um todo, já que o médico precisa se basear nos valores éticos de sempre agir visando o bem geral. Para nosso entrevistado, alguns dos principais impactos que sua profissão causa na sociedade são principalmente uma grande melhora na qualidade de vida e uma maior expectativa de vida também, além de muitas vezes realizar sonhos, como por exemplo um cirurgião plástico que pode corrigir os defeitos da face de alguém, ou um cirurgião que consegue fazer um paraplégico voltar a andar, e até mesmo um ginecologista que ajuda no nascimento de uma nova vida. O Dr. Daniel afirma que as partes mais difíceis de seu trabalho são as complicações cirúrgicas, pois são momentos muito estressantes em que o único erro pode levar até mesmo à morte, e quando o feto de uma paciente apresenta doenças congênitas e incuráveis. Por outro lado, ele acredita que o lado prazeroso extrapola o lado negativo de seu trabalho. Para ele, conceber uma vida com suas próprias mãos e ver uma família se formando são coisas que o deixam muito feliz. Ao longo dos anos, a ciência e as tecnologias evoluíram, junto com as condutas estabelecidas pelos médicos, mas isso não impede que cada profissional tenha sua própria interpretação dos problemas enfrentados diariamente durante seus períodos de trabalho. O entrevistado focou em 2 conflitos vividos nessa profissão. Primeiramente, o aborto, que é um dos maiores desafios éticos da sociedade atual. Ele deixou claro que o papel do doutor é ser empático com a paciente e esclarecer a ela se ela possui o direito legal de realizá-lo, que pode ocorrer caso a gravidez seja decorrente de um estupro, quando há risco de vida gestante ou quando há um diagnóstico de má formação do feto. Ele deve orientar a mulher ao que pode ser feito, mas a decisão sempre precisa ser dela. Outro conflito enfrentado frequentemente nessa profissão é o receio, principalmente das mulheres mais jovens, de serem atendidas por ginecologistas do gênero masculino. Isso se dá principalmente por conta de casos de assédio relacionados a esses tipos de consultas, o que traz uma má imagem para homens especializados nessa área. As pessoas devem ter consciência de que nem todos são assim, e que a maioria dos trabalhadores nesse âmbito são profissionais treinados. Quando perguntamos se ele faria algo de diferente em sua carreira, ele disse: "Não, todas as experiências que vivi nessa profissão definem o médico que sou hoje, e acredito que tive uma jornada livre de problemas dos quais eu me arrependo." Além disso, perguntamos que orientações ele daria para estudantes como nós. Ele disse: "É bastante difícil, na idade em que vocês se encontram, definir o que farão pelo resto da vida, mas não tem problema. Encontrem algo que lhes tragam felicidade no devido tempo." A medicina é um dos âmbitos profissionais que mais evolui tecnologicamente, então escolhemos 3 novas tecnologias para exemplificar. Primeiramente, a cirurgia robótica, uma das tecnologias cada vez mais presentes no mercado, em que robôs controlados por joystick
uma câmera 3D e um braço robótico realizam procedimentos de extrema precisão e segurança. Além disso, pode ser citada a inteligência artificial, uma tecnologia que ajuda na automação de processos, na agilização de interpretação de dados e resposta e que já foi implementada em muitos consultórios, clínicas e hospitais. Para finalizar, vamos citar a nanotecnologia, em que se trabalha diretamente com átomos e moléculas, tendo como uso na medicina o tratamento e o diagnóstico dos pacientes. Ainda assim, poderá ser utilizada em operações no corpo humano.